Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Hoje, 3 de setembro de 2025, o pessoal chegando aqui no gráfico semanal e a gente consegue observar que o gráfico começou a pesar um pouco para baixo, né? Fazendo um pouco daquela correção que a gente falou em outros estudos, né? Que poderia acontecer, ó. Pegando de topo, de fundo aqui, ó. A gente vai ver que ele chegou na primeira região de 23,6, conflui aqui um pouquinho com topos anteriores, com uma região que a gente já tinha marcado aqui, ó. Então ele já aparentemente sente a região. Vamos ver se ele vai ter força para continuar a buscar a média ali de 9 ou até mesmo a de 17 períodos, buscando uma retração maior, de repente 50%, para depois entregar um novo movimento. O diário, ó, o diário a gente vê que ele abriu, né? Abriu aqui de uma forma que ele fez um movimento, foi testar a média e depois acabou fechando aqui ó, no meio do caminho. Ou seja, ele fechou bem indeciso, na verdade. Ele ganhou a mínima do candle 167, bem como a da 166, da 165. Só que aí quando ele chega aqui nesse suportezinho que a gente marcou, que era uma antiga resistência aqui, ó. A gente tinha uns topinhos do lado esquerdo aqui, se você olhar, ó. Então acabou que ficou sendo agora o conceito de bipolaridade, né? Então uma antiga resistência vira um suporte, né, no momento futuro. Então é o que está acontecendo agora. Então, ele sente a região e para confluir com isso ainda temos as médias aqui de 9 períodos do diário. Então vamos ver como ele vai se comportar no dia de hoje. Uma vez que ele ficou bem indeciso, ou seja, deixando bastante pavio para baixo e para cima, então a gente vai ter que entender o que o mercado vai entregar para que a gente consiga tomar as melhores decisões. Vamos ver que se de repente nos tempos menores a gente consegue enxergar alguma coisa diferente, mas algo que me chama a atenção é o conceito do padrão. Então se a gente olhar aqui a 164, ela tocou na média de 9 períodos e foi quando ele entregou um bom movimento. Então por que não agora, se ele for seguir o mesmo padrão, tocar nessa média de 9 períodos e entregar um novo movimento, certo? Então, se porventura isso acontecer, vamos supor que ele ganha a máxima do candle 68 no dia de hoje, a gente vai fazer o que? A gente vai projetar. Pegar esse fundo aqui, levar até esse topo, puxar para esse fundo de cá, e aí a gente ganha um alvo ali para 146.870. Tá? O primeiro alvo, e depois 150 mil. Tá bom? Então a gente teria essa projeção, uma vez que ele ganha a máxima do 68 e venha para fazer um rompimento. Tá bom? Vamos ver os 60 minutos, se a gente tem alguma informação interessante. Ó, os 60 minutos, a gente vê que ele teve algumas falhas aqui do lado esquerdo, né? Ele acabou falhando no topo. Então, ele fez um movimento, corrigiu na média, foi fazer um novo topo e aí ele falhou, certo? Aí deu uma enrolada aqui na região de cima, passou para debaixo das médias. Uma vez que ele passa para debaixo das médias, ó, aí ele vem fazendo esse movimento aqui, ó, descendente, né? Ele toca na média, cai, toca na média, cai. Só que agora, ó, a gente vê que ele para no meio do caminho, ou seja, ou ele está sentindo aquele suporte que a gente falou, certo? Ou também ele pode estar sentindo alguma região, como essas médias aqui, ó, e a gente olha aqui no histórico. Ó, anteriormente, quando ele chegou próximo da média de 72, ele acabou que ele sentiu e passou a subir. Uma outra informação pertinente que a gente pode trazer aqui agora, trabalhando com uma retração um pouco menor, uma retração de 60 minutos, pegando do topo até esse fundo aqui, ó, olha lá, ó, a gente vê que ele buscou aqui uma região, né, praticamente quase de 61,8, certo? Então ele fez um movimento bem interessante aqui, ó, buscando o preço bem perto da região de 618, certo? Então isso me chama bastante atenção, que é uma região que ele pode sentir essa região entre 50, 618, uma região que aí começa a ter interesse comprador para poder buscar um movimento maior, certo? Agora, o que a gente pode ver? Ó? Pode ver que ele está com dificuldade para passar para cima das médias, ou seja, ó, ele tentou ontem, bateu na 17, não conseguiu.
tentou de novo, não conseguiu. Depois ele fez o movimento para baixo novamente, tentou e parou na média. Então, o que me faz acreditar em alta, tá? Se ele passar dessas médias, de repente fazer uma correção em cima das médias e depois entregar movimento de continuidade. E aí fazendo um zigue-zague ascendente. Aí eu passo a ver mais regiões de compra. Agora, para o olhar da venda, aqui não tem muito o que inventar. Bateu na média, aí entende-se que talvez ele vá fazer continuidade. Aí ele corrige na média, continuidade. E assim ele vai se desenvolvendo. Então seria uma forma de atuar buscando esses toques na média. Aí, obviamente, você pode se nortear pelos tempos menores. E aí, conforme essas oportunidades forem aparecendo nos tempos menores, vocês vão atuando. Tá? Vamos ver se o 15 traz alguma informação diferente pra gente. E se você estiver gostando desse vídeo, estiver fazendo sentido para você, deixa o curtir, por favor. Se você puder comentar, deixar um comentário e falar o que esses vídeos estão fazendo sentido para você. E compartilhar. Compartilha com os amigos aí, dá essa força pro canal, pessoal. Ó, o 15 minutos, olha que interessante, ó. A princípio aqui, olhando para o movimento mais curto, eu estou vendo essa marcação aqui, ó, de uma pequena linha de tendência de baixa, tá vendo? Então, toda vez que ele chegou nessa linha de tendência de baixa, ele fez um movimento de continuidade, voltou, fez um movimento de continuidade, voltou. Então, o que me chama a atenção é o quê? Enquanto ele estiver respeitando isso daqui, ele vai buscando fazer novos fundos, tocando, fazendo novos fundos, certo? Agora, o que faz eu olhar isso diferente? Vamos supor que ele faça o seguinte, que ele viole essa linha de tendência de baixa, depois venha fazer um reteste nela. Aí eu vou ficar muito de olho para poder plantar uma comprinha nesse reteste aqui, ó, né? E aí buscar esse movimento explosivo, possivelmente vai buscar esse primeiro topo, depois o próximo topo acima, tá? Então aqui dá para explorar um bom movimento, então fique atento se ele fizer esse tipo de movimento. Ele vai lá, testa a média de novo, 72, dá um pouquinho de choque, volta, faz um reteste na região da LTB, deu choque aqui, deu condição de compra, deu um padrão de compra, acionou um gatilho seu de compra, eu experimentaria uma compra aqui, porque é bem provável que ele rompa, porque ele vai vir fazendo, né, ele vai vir fazendo aqui um pivôzinho para cima, certo? Vem fazendo um pivôzinho para cima, então, mas eu pego ele aqui no momento que está começando o movimento. Então, quando eu chego aqui, ó, na hora do rompimento, eu já estou podendo ter condições de fazer uma parcial, por exemplo, tá? Se for o seu perfil operacional. Se não, você vai ter mais movimento para explorar. Então, de repente, dá para carregar até esse topo aqui. Se ali falhar, você solta alguns dos seus lotes e aí deixa algum soldadinho para tentar buscar um movimento maior. Porque aí a tendência é que, óbvio, ele tem uma dificuldade aqui, ó, nesse fundo, certo? Por isso que ele já teve dificuldades anteriormente, já deixou bastante pavio na região. Depois ele vai brigar aqui, que foi uma região que ele brigou no dia de ontem. E aí depois a gente vai tendo regiões mais acima, né? Vai ter essa região e depois a antiga máxima histórica e aí a nova máxima histórica lá em cima. Tá bom, pessoal? Para o olhar da venda a gente segue da mesma forma. Tocou na média, a gente vai tentando as continuidades. Tocou aqui na LTB, a gente também vai experimentando essas continuidades. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.